Sempre pensei assim, ó, se eu tivesse a oportunidade de marcar um encontro com Deus e conversar com Ele todo dia sobre alguma coisa, sabe? Tipo, eu tirar 1 hora por dia, Deus me pedisse, Fê, 1 hora por dia eu quero falar contigo e conversar. Eu acho que prontamente eu diria sim e acharia tempo pra isso. Só que isso não é verdade, porque, gente, é incrível como a gente não consegue tirar o tempo assim pra Deus. Eu tenho entrado no desafio de ler a Bíblia em 90 dias com a Sara. E a Sara fez 11 anos recém, né? E pra ela é muito difícil, mas eu vejo muito das dificuldades dela são as mesmas que eu tenho, sabe? Talvez ela tenha mais tempo livre que eu tenho muito pouco tempo pra poder fazer, mas eu fico pensando assim, ó... tem coisas que eu simplesmente não consigo dizer não, coisas idiotas, assim, sabe? E quando eu penso assim, poxa, Deus me pediu 1 hora do meu dia, só pra Ele. E eu não consigo dar, sabe? Eu sei quem Deus é, eu digo que quero ir pro céu, eu sou uma cristã. E eu não consigo dar pra Ele 1 hora do meu dia. Todo mundo que é cristão ou que acredita em Deus, até aqueles que têm raiva, dissesse assim, olha, você vai ter 1 hora por dia pra falar com Deus. Claro! Eu paro o meu dia pra falar com Deus se precisar. Se Deus aparecesse na minha frente, eu pararia o meu dia. Só que quando a gente tem alguma coisa próxima disso, a gente não consegue. É incrível como é difícil. Nossa, a gente podia ter feito as gravações do primeiro, segundo, terceiro dia e não ter falado nada sobre isso. Mas a gente vai gravar os vídeos falando sobre como tem sido e quais foram os pontos que a gente travou, onde a gente não conseguiu, quais foram as maiores dificuldades, porque as pessoas têm que saber que não é só elas que não conseguem e que não é normal. É normal não conseguir. O que não é certo é a gente deixar de fazer, é de deixar de se indignar com a gente mesmo, da gente não ter 1 hora do nosso dia para aquele que a gente diz que quer viver a eternidade, sabe? Acho que é só esse o problema. É a gente se conformar com isso. Tipo, eu não me conformo que eu não consigo tirar 1 hora do meu dia para aquele que eu digo que eu quero passar a eternidade, sabe? Aquele que entregou o filho dele na cruz. É uma hipocrisia cristã, assim, sem tamanho, sabe? Sem precedentes, assim. É muito horrível, é muito chocante como a gente é. E a gente só vê essas coisas quando a gente tenta, sabe? Tenta vencer, tenta fazer. Se a gente não tentar, a gente não vai conseguir evoluir e crescer como cristão. Então, vocês aguardem aí que com o passar dos dias a gente vai tentar. A nossa prioridade não é gravar, a prioridade é tentar cumprir os desafios todos os dias. E como eu tava vendo esses dias algumas pregações falando assim, ó, eu sei quem eu sou, eu sei pra onde eu quero ir, eu sei o que eu quero fazer, então eu vou e faço. Eu tenho que aprender a dizer não pras pessoas. Não, eu tenho que tirar essa 1 hora. Dizer não pra mim, eu tenho que parar o que eu tô fazendo e tirar essa 1 hora pra mim ler aquela parte da Bíblia ali, pra eu ter um momento com Deus e entender quem Deus é. E assim, a gente, o pouco que eu já consegui ler é chocante, assim, ó. Eu tava falando com uma amiga, assim, olha, eu não tô cabendo dentro de mim. As coisas que tu descobre, coisas simples, assim, ó, coisas pequenas e coisas enormes. Quando a gente vê a Agar falando de Deus, assim, olha, aqui eu vi o Deus que me vê. Quando a gente vê aquela parte da genealogia que a gente não gosta de ler, que a gente vê a descendência de Noé, aí tu vê Sem, a bênção que Noé fala pra Sem, e aí quando ele vai falando sobre Sem mesmo, né? E aí ele fala que, abençoado seja o Deus dele, e que Jafé viverá nas tendas de Sem. Depois tu vê a descendência dele, é a descendência de Abraão, e aí vem o Deus de Abraão. Abraão também viveu em tendas. Tu vê assim, ó, as coisas vão se encaixando. Tu vê quando Deus vai lá e coloca a inimizade dos animais com os homens com os animais. A questão de serem todos uma língua só, quando Deus vai lá e coloca uma língua diferente. Coisas assim, ó. Como a Arca de Noé, por exemplo, que a Sara não estava indignada. Poxa, não foram um par de cada espécie. Tem algumas espécies que foram 7 pares e outras foram 2. Então são coisas às vezes simples e coisas muito grandes, assim, que tu vê. Gente, é incrível como a gente consegue ver a natureza de quem Deus é quando tu começa a ler um por um. E assim, ó, de todas as vezes que eu tentei ler a Bíblia e começar por Gênesis, essa foi a única vez, assim, que, não sei, parece que Deus escolheu abrir o entendimento e aí eu vejo cada coisa assim, eu me apaixono em um nível. Parece que eu vou explodir, eu não sei o que fazer. Eu não fico cabendo dentro de mim, assim. Algumas dificuldades que eu encontrei, muitas foram na tradução, sabe? Algumas traduções muito difíceis, como a Almeida das mais antigas e a King James, da BV Books mesmo, que eu gosto bastante. Elas têm alguma dificuldade, assim, às vezes, que eu consigo vencer usando também a NVT e a NAA, a nova NAA da Sociedade Bíblica.
Mas, assim, gente, fora isso, a questão do tempo mesmo, de como a gente escolhe outras coisas, não escolhe Deus, é absurdo, assim, ó. Aos poucos eu vou mostrando pra vocês como é que tem sido e eu espero realmente que isso faça diferença na vida de alguém, assim, gente, porque, olha, é incrível como tem feito diferença na minha vida.